Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito desses versículos que nós vamos ler. Quem já achou, diga amém. Diz assim a minha versão: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam encobertos, para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estás tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, eles vieram, dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito. Mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes de todas as escrituras as quais a seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, e ele tomando o pão, e o abençoou, e partiu e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, está posta diante de nós a tua palavra. Toma esse altar, Senhor, ele é teu, de honra, de direito. Sopra sobre nós, porque nada de mim pode sair proveito, Senhor, se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não falar, de nada valerá tanto estudo, de tanta busca, se o Senhor não se manifestar no nosso meio. É a tua palavra, e o melhor conhecimento que o seu não há, Senhor. Fique à vontade no meio de nós e fala no nosso coração, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Israel passava por um momento, o povo judeu passava por um momento complicado. Havia 3 anos e meio que Jesus tinha havido aproximadamente começado o seu ministério. Ele foi à cruz, foi crucificado. Em Lucas 24, a partir desse versículo, do versículo 13, ele começa a narrar o caminho de 2 discípulos. Notem, a Bíblia fala discípulos, ela não fala apóstolos. Quando Jesus queria falar algo diretamente para os seus apóstolos, ele chamava pelo nome. Ele dizia: aos meus apóstolos. Ele chamava os 12 para si. Mas lógico, a multidão, todo o povo via o que Jesus havia fazendo. Todo o povo via aquilo que Jesus havia feito. Os milagres, quantas curas, quantas libertações, quantas transformações de vida. É fato que quando estamos diante do Senhor, é inevitável que algo em nossa vida seja transformado. E aquele povo seguia Jesus. Uns porque queriam ver os milagres, como apenas espectadores. Outros porque queriam aprender. E outros porque queriam caminhar com Jesus. A esses, a Bíblia chama de discípulos. Alguns estudiosos vão dizer que esses discípulos que iam no caminho de Emaús faziam parte daquele grupo de 70 discípulos.
não fazia parte daqueles 12 apóstolos, mas estavam em todos os momentos com Jesus, por onde ele passava, caminhou junto, e discípulo é assim, aonde o seu líder vai, ele segue, e para ser discípulo, ele tem alguém como referência sobre a vida dele, que é o seu líder. Assim é nos dias de hoje, vivemos dias onde temos dificuldade de seguir líderes. Eu digo como corpo, eu digo como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Temos tido dificuldades, porque vivemos hoje um evangelho de luzes, um evangelho superficial, posso dizer um evangelho high-tech, de extrema tecnologia. Hoje é comum irmos aos cultos e vermos as pessoas olhando a sua Bíblia, no seu tablet, no seu telefone. Irmão, não tenho nada contra, mas eu ainda sou a moda antiga, eu ainda prefiro, eu não quero o iPad, eu quero o iPapel, que é nele que eu me respaldo. É a Bíblia, buscar, pesquisar, meditar nela, é isso que vai te fazer um discípulo. E hoje, infelizmente, temos visto líderes que não têm muita intimidade com o papel, ela tem muita intimidade com a tecnologia. Nada contra, irmão. A tecnologia ela veio para somar, ela não veio para dividir. Mas existem coisas que não podem mudar. Não adianta a gente forçar. Você vai aprender muito sobre a Bíblia a partir do momento que você pegar a sua Bíblia de papel. Eu sou um colecionador de Bíblia. Quer me fazer feliz? Me dê Bíblia, me dê livro. Eu amo ganhar Bíblia. Tanto é que comprei uma nova hoje para mim, porque eu já estou cansado de ler a antiga. Eu gosto de ler papel. E discípulo segue o seu líder, independente de qualquer coisa que haja. Porque, irmão, se você sair daqui e for para outro lugar, você vai ter o mesmo problema. A igreja é feita de homens, de mulheres, de pessoas. E ninguém nunca disse para a gente que nossos líderes não iriam errar. Se alguém disse isso para você um dia, te enganou. Os meus pastores são feitos de carne e osso. Assim também era Jesus quando passou por essa terra. Embora fosse Deus, ele se fez homem. A Bíblia nos garante isso. E esses dois discípulos iam a caminho de Emaús, e a gente pode entender. Eu quero te explicar um pouco o que seria Emaús. Emaús, o caminho para Emaús a gente pode chamar um caminho de retrocesso, um caminho de volta a velhas práticas. É entendível que diante de todo um cenário que estava posto diante dos olhos daquele povo, daqueles seguidores, discípulos de Jesus, eles viram aqueles seguiam durante 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio aproximadamente, eles viram ele indo para a cruz do Calvário. A esperança daquele povo de ter um Salvador, alguém que pudesse transformar a sua vida, estava indo por água abaixo, aos olhos humanos. Não entenderam a mensagem durante 3 anos e meio, porque ninguém foi pego de surpresa. Jesus, em todo o tempo, ele dizia que haveria de padecer, mas haveria de padecer porque havia um propósito, havia uma promessa de que Deus sempre lutou. A gente vai pegar todo o Velho Testamento, a gente vai pegar toda a Escritura e a gente vai ver um anseio de Deus em trazer o povo para si, de trazer os seus filhos. Ora, em Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez o homem como ele era, como ele é. Nós somos parte integrante de Deus, nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte de toda uma criação e Deus faz em todo o tempo. A Bíblia é recheada de momentos em que Deus aperta para que o homem possa voltar-se para Ele. E o homem voltava. Porém, inúmeros exemplos também vimos Deus falando: eu vou punir porque meu povo fez aquilo que era mal diante dos meus olhos. Jesus veio sobre essa terra no intuito de trazer o povo para si, de abrir, de rasgar o véu, de fazer com que pudéssemos ter novamente comunhão com o Pai. E aqueles discípulos que caminhavam por Emaús, viram Jesus ser crucificado e já estava no 3º dia, e nada daquilo que foi dito, aos olhos deles, nada havia acontecido.
Emaús, podemos dizer também, que é o local da falta de fé. O caminho para Emaús é o caminho da falta de fé, da inobservância às Escrituras, do desespero, do medo. Porque era claro, nítido, que haveria de iniciar uma grande perseguição. Como começou? O porto seguro daqueles discípulos, dos apóstolos, era enquanto Jesus estava vivo. Era o porto seguro deles. E agora, Jesus não mais estava com eles. Vivemos tempos semelhantes ao daquela época. Chegamos ao final de mais um ano. E notícias nos assombram, seja ela política, seja ela financeira, seja ela eclesiástica, não importa, seja ela de saúde, notícias ruins, elas chegam, tempestades vêm, ventania vem, e às vezes estamos como aqueles discípulos, indo o caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. Em Mateus 28, 10, a Bíblia vai dizer que Jesus manda para que aqueles homens fossem para a Galiléia, não para Emaús, que fossem para a Galiléia, que lá ele se apresentaria aos discípulos, se apresentaria aos apóstolos, e aqueles discípulos, eles seguem para Emaús. Emaús também podemos dizer que além de ser tudo isso de ruim, também é um lugar aonde haverá um recomeço, aonde o medo se deixará ser de lado, se colocará de lado, porque é no caminho de Emaús que aqueles homens se encontram com Jesus. E mesmo indo até Emaús, porque a Bíblia nos garante que eles foram até Emaús, o Senhor ali estava caminhando junto com eles. E a falta de atenção faz com que a gente nem perceba que Ele está com a gente. Talvez você entrou aqui nessa noite parecido com esses dois discípulos, indo, voltando, porque não viu durante todo o ano de 2019 o Senhor fazer algo daquilo que estava no seu coração. Talvez algo que você orou durante todo o ano, Deus não realizou. Eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei o que você tem buscado, mas uma coisa eu sei: você não está só, você não está caminhando só, você não está percebendo, mas Ele está com você. Assim como foi com aquele casal de discípulos, que a Bíblia nos indica que seja um casal de discípulos, porque a gente só vai ouvir falar de Cleopas lá no livro de João, capítulo 19, justamente no momento da crucificação, capítulo 19, versículo 25, a gente vai entender que estava Cleopas e sua esposa. Então subentende, a gente entende que nesse caminho de Emaús era esse casal de discípulos que estava voltando para a sua casa, porque estavam desacreditados, porque Jesus disse que morreria e ressuscitaria, mas já haviam passado 3 dias e nada, e aquele casal simplesmente entrega os pontos e volta para Emaús, quando na verdade Jesus tinha dito para que eles fossem para a Galiléia. 3 coisas me chamaram muito a atenção nesse texto. A questão é, a primeira é a má notícia. Elas sempre chegarão. Como diz o ditado, a gente não pode proibir de um passarinho pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça morada. Dias difíceis, dias ruins, estão aí para acontecer a todo tempo. Se você acordou, se você está disposto a viver, você tem que estar disposto para viver os dias ruins também. E eu aprendi na pele o que é viver o dia ruim. Os dias ruins, a má notícia, ela chega. E ela é inevitável em determinados momentos. Assim como chegou para esse casal de discípulos que caminhavam para Emaús. Chegou a notícia que Jesus foi crucificado, foi morto. E o texto diz que foram até o túmulo de Jesus e não viram mais o corpo dele. Ora, os soldados romanos que estavam fazendo guarda mentiam dizendo que o corpo havia sido roubado.
E essa notícia, ela percorre, ela vai, ela encontra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O problema da fofoca não está em quem fala. O problema da fofoca está em quem ouve. Se você não está disposto a ouvir fofoca, ninguém vai te contar uma fofoca. Agora, se você para ouvir, você agora passa a ser parte integrante dela. E as pessoas acreditam. Isso é que é mais doloroso. E o pior de ouvir a fofoca é você acreditar nela, fazer dela uma verdade. Aqueles soldados mentiam dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Esses discípulos não foram até o túmulo. Eles ouviram a notícia de que Jesus não estava mais lá. Talvez a notícia que chegou aos teus ouvidos foi que 2019 acabou. Que a tua promessa, que aquilo que você sempre orou não vai acontecer. Talvez a notícia que você escute todos os dias é que você não vai alcançar os seus objetivos. Que tudo que você traçou e você não conquistou em 2019, você não vai alcançar. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Você pode não alcançar agora, mas se Deus te prometer algo, meu irmão, só busque entender o propósito, porque vai acontecer. Eu me lembro que em 2017, eu, minha esposa e a missionária Diva subimos um monte. E lá, ela foi usada por Deus. E ela me disse para mim e para minha esposa que nós voltaríamos para a nossa profissão. Mas que antes, a gente precisaria entender o processo que Deus ia nos levar. Irmão, como é difícil crer contra a esperança. Porque logo depois, nós passamos por um assalto. Nós não, eu. Minha esposa estava em casa. Nós passamos por um assalto. Nós não, eu passei por um assalto. Tive uma arma apontada na minha direção. E quando eu cheguei em casa, depois de todos os trâmites que eu precisei fazer, eu cheguei em casa e minha esposa falou assim: o que a gente vai fazer agora? Eu falei: orar. Vamos orar. Eu ajoelhei de um lado da cama, a Daiane se ajoelhou do outro lado da cama, e nós oramos. E a minha oração foi: Senhor, eles podem ter levado meu carro, podem ter levado meu telefone, ter levado todos os meus bens materiais que ali estavam comigo. Mas eles cometeram um grande erro. Eles não me roubaram a minha adoração a Ti. E ali, a gente orando, eu falei: Senhor, tem misericórdia desses rapazes que me roubaram. E me perdoa, porque na adrenalina eu não falei de Ti para eles. Eu entendo, irmão, que quem pula para aquele lado, pula porque quer pular. Mas eu também preciso entender que eu sou embaixador de Cristo sobre essa terra. Eu preciso ter a palavra de salvação a todo instante na minha boca. E não é a mim que eles vão ser, não é de mim que eles serão cobrados. Eles iriam ser cobrados do Senhor. E a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão do Deus de Israel. Eu poderia orar: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, como normalmente todo mundo ora. Mas ser dizimista e ser ofertante, desculpa, irmão, isso é protocolo, isso faz parte. Eu não tenho que exigir nada disso diante do Senhor. E ali nós adoramos, oramos, choramos. E eu falei: Senhor, o Senhor é aquele que dá e é aquele que tira. O Senhor é aquele que abre a ferida e é a que cura. Viemos, isso foi numa sexta-feira, viemos para o culto domingo. E o pastor João ministrou um louvor e é minha vida. E desde lá para cá, toda vez que eu ouço esse louvor, eu encho verdadeiramente meu pulmão e falo: o Senhor me salvou. Passado todo o carnaval, recebo uma ligação, e era uma pastora dizendo: olha, o teu carro é assim? Eu falei: é. Obrigado, Bira. O teu carro é assim? Eu falei: é. Tem um adesivo tal? Eu falei: é. Teu carro está na porta do meu pai desde domingo. Eu fui assaltado na sexta-feira. Irmãos, não mexeram nada no meu carro.
o grande segredo é a adoração. As más notícias, elas vão chegar. Eu não sei quais são as notícias que têm chegado e batido a sua porta. Mas aqueles discípulos se assustaram e correram com medo daquilo que eles estavam ouvindo. Não tema. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que vai levar, mas Ele vai cumprir. Não importa se vai ser agora, se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Eu não sei o tempo, até porque não sou eu que vou fazer, quem vai fazer é Ele. Mas se Ele disse que vai fazer, é porque Ele vai fazer. É a Bíblia que nos fala isso. É a Bíblia que nos garante isso, que toda promessa tem o sim e o amém. Só basta a gente entender o propósito. Uma outra característica desse texto que me chamou muita atenção seria a perseguição, que era iminente, estava ali, pronta para acontecer. E com medo da perseguição, a gente acaba negando aquilo que Jesus nos ensina. Esse casal viveu durante longo tempo com Jesus, eles eram discípulos, a Bíblia diz que era discípulo. Irmãos, a coisa da perseguição chega a um nível tão grande, que quando eles são perguntados por Jesus sobre o que estava acontecendo, a resposta deles é a respeito, o versículo 19 diz, e ele disse-lhes, quais coisas? E eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso. Eles caminharam com o Messias, eles sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Para fugirmos com medo da perseguição, a gente até muda aquilo que Jesus é. A gente tem medo, e graças a Deus vivemos num país teoricamente laico, onde a gente pode expressar a nossa fé. Irmãos, eu temo até pelo dia da perseguição. Não sei se suportaríamos uma perseguição semelhante aos países árabes. Por isso eu oro sempre pelos missionários que lá estão, porque lá é tenso, irmão, lá é difícil. O desespero desse casal era tão grande que eles até disseram para teoricamente um estrangeiro, com medo, eles disseram, não, Jesus era um profeta poderoso, você não sabe o que aconteceu com Jesus, profeta poderoso. Não é profeta poderoso, é o Messias. E eles conviveram com Jesus durante algum tempo e sabiam que Jesus era o Messias. A perseguição, o medo da perseguição causa isso, a gente muda até o nome das situações. A gente tende a colocar a culpa tudo sempre nos outros. E quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade, a gente não alcança o arrependimento. A gente só vai criando remorso. Ai, a culpa não é minha, a culpa é da minha esposa. A culpa não é minha, a culpa é do meu filho. A culpa não é minha, a culpa é do meu pastor. A culpa não é minha, a culpa nunca é nossa. Porque a gente tem medo de sofrer com as nossas decisões. Eles decidiram ir para o lado oposto. Por medo da perseguição? Sim. Porque a gente tem medo quando a gente perde nosso porto seguro. Fé não é ter tudo na palma da nossa mão, é quando tudo está nas mãos dele. Fé não é quando a gente consegue pisar. É muito fácil a gente olhar para Abraão e falar, nossa, caramba, Abraão, pai da fé, Só que viaja no tempo e esquece tudo que passou depois, quando Deus fala para ele, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Sabe qual é a nossa primeira atitude? Para onde, Deus? Por quê? Eu estou aqui, está tudo tranquilo, na minha zona de conforto. O Senhor vai me levar para onde? A gente já tem a nossa cartilha de perguntas prontas. Para onde eu vou? Primeiro você sai, depois eu vou te mostrando, um passo de cada vez. Isso é fé. Fé não é ver, fé é ter certeza de que vai acontecer. E se Deus te direcionou para algo, isso é fé. Você não precisa ver, você precisa crer. E havia uma promessa de que Ele ressuscitaria, mas eles não esperavam.
Eles não esperaram e temeram e foram para Emaús. O terceiro aspecto é o medo. O medo, ele nos dá a limitação, mas também nos faz ser incapazes de acreditar naquilo que a palavra nos diz. O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento, normalmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele no presente ou no futuro, real ou suposto. Havia um burburinho em Jerusalém dizendo: olha, o corpo de Jesus foi roubado, ele ressuscitou coisíssima nenhuma, foi roubado. E eles, por medo, voltaram para Emaús, voltaram no caminho para as velhas práticas. Os desafios são colocados diante de nós e Deus fala: olha, eu tenho grande coisa para fazer na tua vida, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar a sua história. E a gente não vê, a gente não consegue imaginar. Mas se eu te der 2 minutos e você fechar os seus olhos e fizer uma breve reflexão do que foi 2019, o que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza, irmão, que você vai ter muito mais para agradecer do que para reclamar. Coisas que você fazia e não faz mais. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Talvez tudo que você imaginou, talvez tudo que você almejou durante esse ano não aconteceu. Mas não é o fim. Não acabou. Só não aconteceu ainda. Mas não é o fim. Às vezes, os convites, eles acabam falando mais alto do que a nossa própria percepção daquilo que está acontecendo. E tudo que é superficial fica fácil de manipular. Se você não tem profundidade, se a tua raiz não está fincada, não está fundamentada, qualquer vento que soprar vai derrubar a árvore. O vento pode até quebrar alguns galhos, irmão, mas ela não pode derrubar a sua árvore. O vento pode derrubar, pode quebrar até galhos, tirar as folhas. Faz parte do processo da natureza. O outono está aí para isso. Precisa multiplicar aquilo que você já é, mas não quebrar aquilo que você é. Princípios não são negociáveis. Princípios é algo inegociável. Você pode se adaptar à cultura de onde você vive, mas os seus princípios, vocês não se negociam. Amar a Deus sobre toda e qualquer coisa, isso é inegociável. Não importa, irmão, do que você esteja vivendo, eu quero te falar algo nessa noite. Pode soprar o vento que for, a má notícia pode chegar, o seu medo pode murmurar dentro de você, mas Deus acredita em você. Ele está disposto a te levar aonde Ele prometeu que te levaria. Ele está disposto a te dar aquilo que Ele prometeu que te daria. Ele está disposto a fazer de você uma referência dentro da sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Não importa o que esteja acontecendo, vai acontecer. Jesus é craque em se aproximar em momentos de dúvida. Aquele casal discutia o que havia acontecido, o que estava acontecendo em meio a Jerusalém. Eu fico imaginando como é que deve ser aquele bate-papo, até porque Emaús está a 60 estádios, ou seja, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. É um caminho ruim de se caminhar. Eu não sei hoje, porque eu nunca fui a Israel, mas eu vou. Se Jesus não voltar antes, eu vou. Não sei quando, mas eu vou. E era um caminho arenoso, difícil de caminhar. Então você não pode andar muito rápido. Você tem que estar atento para onde você está caminhando. E aquele casal caminhava, voltava para o seu lar em Emaús. Voltava para a sua vida. Uma pseudo-realidade daquilo que eles poderiam estar vivendo. E eu fico imaginando uma conversa, ora, trazendo para os dias de hoje, poxa, porta de emprego não abriu, né?
O que a gente vai fazer? Eu me lembro que finalzinho de 2007, durante o ano, eu, minha esposa e o João Vitor tinha 1 ano de idade, e a gente estava passando por uma dificuldade financeira muito séria, a ponto de eu não saber se eu comprava o alimento para o meu filho ou se eu pegava o ônibus para ir trabalhar. E no momento de desespero, a minha esposa fala assim: caramba, onde é que está Deus? Porque Deus não está vendo isso. Você faz tudo dentro da igreja, a gente vai para o culto, a gente dá nosso jeito, vai andando de bicicleta, correndo. A gente serve a Deus, por quê? Isso está acontecendo. E eu dizia para a Daiane, falei: calma. A Bíblia diz que nunca se viu justo padecer o pão. Deus vai nos honrar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. Não, mas como? Cadê que eu não estou vendo? E quando eu abri a geladeira sozinho, as minhas lágrimas se misturavam com a água que tinha dentro da geladeira. E eu lembro que no final de 2007, a gente estava reunido lá em casa, como de costume, a gente ora toda virada do ano. E a situação era difícil. A gente morava num quartinho, num lugar bem apertadinho. E eu me lembro que a Daiane fez, acho que 15 anos de casado que eu tenho com ela, acho que foi a oração mais ousada que ela fez, acho que em toda a vida dela. E ela orou e disse ao Senhor: Senhor, se em 2008 o Senhor não mudar a nossa história, eu vou largar marido, casa, vou voltar, porque lá fora eu tinha tudo isso, eu não precisava de passar por isso. E aí, Deus entendeu que aquela oração não era uma afronta, era o grito da alma. Jó passou por isso. Jó era um ser humano independente, mesmo sendo um homem reto, temente, íntegro. A alma dele gritou. E Deus espera que a gente faça isso mesmo. Que a nossa alma grite, mas não para afrontar a Deus, mas sim para fazer: olha, eu sou ser humano, não estou suportando. Você pode dar o refrigério? Pode aliviar pelo menos um pouquinho? Jesus passou por isso. A aflição era tão grande que os discípulos que estavam com eles não conseguiam nem ficar acordados. Eles dormiram. Jesus chegou a transpirar sangue, tamanha aflição, e ele chegou ao momento de: se passa de mim esse cálice. Mas não é porque ele estava negando aquilo que Deus tinha para a vida dele, é porque a alma dele gritava. Desespero, a gente é ser humano, a gente passa por situações que a nossa alma grita. O problema é que a gente grita no Facebook. O problema é que a gente grita no WhatsApp, no Instagram, e seja lá qual for a rede social que você quiser usar. Quando eu fui assaltado, eu fui gritar meu desespero nos pés dele. Quando a minha esposa orou em 2007, ela gritou para Deus ouvir, não foi para ninguém mais ouvir. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá você vai orar. Em 2008, Deus abre uma porta, eu entro para a aviação. Em 2009, Deus abre a porta para a Daiane, entra para a aviação, e tudo começa a mudar. Só que a gente precisa entender que não é no nosso tempo, não é na hora que a gente quer. Existe um propósito, e entender qual é esse propósito às vezes dói, machuca e nos leva a desafios que a gente não consegue entender. E Jesus é craque de entrar num ambiente onde a dúvida parece ser soberana. O diálogo daquele casal: nossa, as coisas não aconteceram, Jesus falou que ia mudar a nossa história, a gente esperava um rei que ia mudar a nossa história, ia chegar alguém no cavalo armado de espada e tal, ia matar todo quanto é romano, ia nos libertar dos romanos, ia fazer a nossa Israel ser uma grande nação. Às vezes a gente está com uma expectativa que Jesus venha por uma coisa, e Jesus mostra que é pelo outro lado. Às vezes a gente quer pelo lado da briga, da espada, mas Jesus quer nos fazer entender pelo lado da brisa, nos detalhes. E Jesus vai caminhando com aqueles discípulos, e ele vai caminhando até chegar em Emaús. E quando eles entram, chegam próximo à aldeia, Jesus faz com que ele ia continuar caminhando, e eles dizem: olha,
Esse é um cara legal, né? Tá caminhando com a gente, 11 quilômetros, a gente numa resenha, conversando. Jesus dá sinais de que é Ele, porque Ele fala desde Moisés até a chegada dele. A Bíblia nos diz isso. Ele vai dizendo aquilo que era necessário. Ora, não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele dá dicas. Jesus o tempo todo nos dá dicas de tudo que está acontecendo. A gente aqui não quer entender. Ora, às vezes a gente não entende porque não nos agrada. Porque é muito fácil, irmão. Quando canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, faça em mim o teu querer. Isso tudo é muito poético. E aí Jesus te encurrala, conta para ele e fala, e aí? Vai abrir mão mesmo? Eu tenho toda a sua casa para ganhar. Você está disposto a dar a tua vida? Por toda a sua geração? Por toda a sua casa? Ah, Senhor, tem misericórdia, não me leva agora. Não fecha a porta agora. Deixa eu contar um testemunho para você. 3 anos fora da aviação. Lógico, em algum momento, em vários momentos, eu fui como esses discípulos. Eu achei que eu não ia voltar. Eu fiz várias seleções. Eu voltava de São Paulo brigando com Deus. Eu falei, pô, né? Isso não pode ser verdade. Gastei o dinheiro que eu não tinha para vir a São Paulo, para voltar com um não. Pô, tá de brincadeira. Mas nesse período, a gente conseguiu comprar nosso imóvel, sem saber como ia pagar, mas está pagando. E o melhor, irmão, a pessoa que eu achava mais difícil de Deus tocar, já está mudando a história. A minha mãe sempre foi uma pessoa, porque eu tenho 77 anos, já sei de tudo, já vivi tudo. Eu parei de bater de frente. Falei, tá bom, mãe, legal. E aí, pelo momento que eu estava passando, um vizinho da minha mãe a convida para ir a uma célula, no mesmo bloco que ela. São 20 anos orando pela minha mãe. São 20 anos que eu achei que não fosse acontecer. Em determinados momentos eu fui como esses discípulos. Queria voltar lá para fora porque eu não via a salvação dentro da minha família. Eu via a salvação dentro da minha casa. Eu, minha esposa e meus filhos. Eu vi meu filho sendo batizado. E eu oro todos os dias para que eu possa ter a oportunidade de, quando chegar a vez da minha filha, eu poder batizar minha filha, eu descer minha filha às águas. A minha mãe, por me ver passando algo difícil, ela foi recorrer justamente em quem poderia mudar a história. Ela hoje, toda quarta-feira, tem uma célula na casa do vizinho. Eu já vi minha mãe contar tanta coisa feliz da vida, mas a felicidade que ela fala de ter ido para a célula é algo extraordinário. E todo domingo de manhã, ela diz para mim, filho, domingo de manhã, desculpa, mas eu não posso te ver. Eu falei, por quê, mãe? Domingo de manhã eu preciso ir para a igreja. Eu vou para a igreja com um casal que eu estou indo na célula. Meu irmão, não me importa se vai ser aqui, se vai ser na igreja batista, se vai ser na assembleia, se vai ser na presbiteriana, na universal, não me importa. O que me importa é que a cada dia que passa eu estou tendo mais certeza de que quando Jesus voltar, eu vou encontrar com ela. E ver ela falar que ela não se vê em outro lugar do que dentro daquela igreja. Ao domingo de manhã, eu passaria por todo o deserto de novo. Jesus é craque para entrar no meio da dúvida. Johnny, mas você não tem noção do que eu estou passando. É uma guerra, é um quebra-quebra dentro da minha casa. Amém, irmão? Mas de repente, esse quebra-quebra, essas confusões todas, está fazendo com que outras pessoas possam ver aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida. E você vai colher os frutos, porque não teve ninguém que
que tenha semeado e não tenha colhido. Resta saber qual a semente você tem usado. A boa notícia, ela vai te dar um novo rumo. Jesus, quando se apresenta diante daquele casal, quando eles descobrem que eles estavam diante de Jesus, foi no momento em que ele parte o pão e dá graça ao Senhor. Haverá um momento durante a caminhada que Jesus vai te dar um restart. Ele vai te dar um start com algo que ele vai fazer que vai te lembrar de algo que já aconteceu. Esse partir do pão não é a ceia. A ceia foi com os 12, com os apóstolos. Esse partir do pão é a multiplicação dos pães. Aonde esses discípulos viram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, fazer desses 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Como? Faça a menor ideia, irmão, não estava lá. Mas aconteceu. E eles viram. E aquilo foi sensacional, porque até então Jesus havia ressuscitado, morto. Jesus havia curado enfermo, posto cativos em liberdade. Mas multiplicar comida, só no Êxodo. Fazer comida brotar do nada, só o maná no deserto. Isso impactou de tamanha forma que eles nunca mais esqueceram. E Jesus vai fazer algo com você, que Ele vai fazer você ver aquilo que marcou a tua vida em algum momento. Ele vai falar: olha, agora você vai entender que eu estou com você em todos os dias. Eu estava com você esse caminho todo. Agora volta para onde eu mandei você voltar, para onde você está, aonde eu tinha dito que não era para você ter saído. Porque às vezes não vai adiantar Deus falar, Deus vai ter que te mostrar. Porque Ele falou durante o caminho, Ele deu sinais de quem Ele era. Mas o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Deus, Jesus é craque em fazer você se lembrar aquilo que te traz esperança. Ele vai te mostrar em algum momento da tua caminhada, que fala: olha, você está indo no caminho errado, mas olha só, deixa eu te mostrar isso aqui. Ele vai te mostrar algo que Ele marcou a sua vida, e você vai falar assim: nossa, estou no caminho errado, deixa eu voltar correndo para Jerusalém. Foi exatamente o que esse casal fez. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Eu não sei o que nessa noite te fez ir pelo caminho de Emaús, mas eu quero te falar que Ele está aqui e Ele vai te mostrar algo para fazer com que você volte para Jerusalém, de onde você não deveria ter saído, de onde você não deveria ter se apartado, porque as más notícias elas vão chegar, desculpa irmão, elas vão continuar chegando. O medo ele vai continuar te assombrando, a perseguição, agora você vai para lá para dar dinheiro para o pastor. Agora você vai para lá. Agora a tua onda é dar dinheiro para pastor. Cansei de escutar isso, irmão. Cansei de escutar isso. Não estou nem aí para você, para o teu sofrimento. Eles não vão te dar a mínima. Eles não vão te responder quando você procurar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem tanto livre acesso. Pelo menos comigo e com a minha esposa, não teve uma mensagem que eu mandei para meus pastores e eles não me responderam. Está com dúvida, irmão? Chama eles. Agora não deixa as más notícias te contaminar, não. Porque elas vão chover. Não deixa com que notícias ruins venham te tirar do prumo. Existe promessa, existe propósito. E se você está estabelecido aqui, fica aqui, irmão. Não deixa o vento te levar para outros lugares, não. Uma notícia vai continuar chegando, desculpa. O medo vai continuar te assombrando. Mas se você está fincado nisso aqui, nada, nem ninguém pode te tirar do mundo. Nada, nem ninguém vai te levar para Emaús. Nada, nem ninguém vai fazer com que você saia do propósito inicial.
Aquele casal se assustou. De repente você se assustou durante a caminhada. Aquele casal teve medo da perseguição. De repente você está passando por uma. Aquele casal teve medo do que poderia acontecer. Mas eles viram. E deixa eu te contar uma notícia. Até Jesus se apresentar para esse casal, ele só tinha aparecido para os discípulos, para os apóstolos. Porque nem as mulheres que foram no sepulcro viram Jesus, elas viram o anjo. E ele diz: a quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno? Chegaram tarde. Jesus já ressuscitou. E vai para Galiléia, porque lá ele vai se apresentar a vós. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até se achar incapaz de ser filho de Deus. O diabo é craque de mentir isso. Mas deixa eu te falar uma verdade. Ele estabeleceu isso como uma verdade. Você é filho. Filho não precisa ter jeitinho para entrar na presença do Pai. E olha que eu tenho 2. Deixa eu te convidar nessa noite. Eu não sei se você se afastou. Eu não sei por que caminho você passou. Eu não sei pelo que perseguição você anda passando. E eu não sei por que prova ou ventania você está passando. Eu quero te convidar nessa noite a você voltar para Jerusalém. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.